O carro mais barato da GWM, o elétrico de entrada da marca e também um carro que você logo vai ver como uma boa opção de entrada, mas também de carro seminovo e um modelo que eu acho que vale a nossa análise. Hoje o vídeo é com esse aqui, ó, o Hora 03 na versão Skin. E eu falo muito dele porque você já deve ter visto talvez a versão GT, que é um pouco mais esportiva, ou ter ouvido falar que existe uma diferença de bateria entre elas e a versão mais cara seria mais atrativa que essa aqui. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero comentar um pouquinho sobre qual é a desse carro e trocar uma ideia se essa versão com uma bateria um pouco menor não teria uma aplicação para o seu uso, para aquilo que você procura em um carro. Então, bom, tudo começa pelo visual, né? A GWM, através da sua marca Hora, que é a marca que faz esse carro, já que aqui eu relembro que GWM é um grupo e Hora é uma das marcas dentro desse grupo, ela fez uma releitura muito clara de alguns estilos de visual, né? Um carro que quem gosta um pouco do visual do New Beetle vai ver semelhança, alguma pessoa que gosta um pouco do visual do Mini vai ver, e quem gosta até de Porsche, ó, talvez encontre aqui uma semelhança visual na dianteira. Mas o ponto é que o Hora, ele ficou, na minha opinião, no 03 atrativo. Dá uma olhada. Eu tenho iluminação Full LED aqui na dianteira, o símbolo que é um ponto de exclamação, eu tenho aqui a refrigeração para bateria, eu tenho aqui fechado, e veja que o próprio desenho do carro já me traz um para-choque fechado mesmo por aerodinâmica. E aí quando eu continuo a olhar, ó, com essas rodas de 5 raios, bem como com esse estilo mais retrô do visual delas, a gente tem algo muito objetivo quando o assunto é ser diferente. E aí quando eu concluo na traseira, eu acho que um dos maiores acertos, por mais que seja polêmico para muitos, foi esse estilo, em que sim, olha a lanterna onde é que ela tá. Ela vem para tampa, mas que ela casa bem com essa traseira que, por mais que o carro remeta a outros estilos de visual, eu diria que nesse aqui ficou tudo muito harmonioso. E aí quando a gente fala do 03, tem um detalhe interessante, que é o seguinte: indiferente da versão que você comprar, que pode ser essa, pode ser a GT, pode ser uma nova que chama Prove, que tem a cor fosca, ele sempre tem um bom motor de 171 cavalos. E o que isso significa? Significa que em qualquer hipótese esse carro vai andar bem, vai ter um torque legal, 25 kg, 171 cavalos e o 0 a 100 de 8 segundos. Então, bom, o que eu quero dizer aqui? Se o visual ele é um tema que gera suas discussões, há quem goste, há quem não goste, desempenho é inquestionavelmente um ponto forte do carro e ele anda bem. Bateria, aí a gente já entra numa outra conversa, porque a gente vai estar falando de uma bateria aqui de 48 kWh e 250 km de autonomia em metro. Mas bom, bora fazer a nossa análise eletrificada e entender qual é dessa bateria. Em que, como uma bela característica Electricar BR, a estrela tá aqui, ó. Eu tenho aqui na parte de cima a recarga em corrente alternada, que é que você vai dar na sua casa, e aqui embaixo a recarga em corrente contínua, que é a recarga rápida. Em que o ponto central aqui dessa conversa é que, conta comigo, 1, 2, 3. Esse carro, ele já carrega em 3 fases, ele tem um carregamento trifásico de 11 kW, que faz com que em casa se carregue esse carro aqui em cerca de 4 horas com um carregador de 11 kW. Bom, né? É um ponto legal. Tem carro aqui em casa demora suas 8, 9. Então isso é algo bacana. E aí, quando você vai fazer viagens, você tem a recarga rápida, que é essa aqui de corrente contínua, que aí já vai te proporcionar, em seus 40 minutos, uns 80% de autonomia. E aí, o ponto central dessa conversa é que se aqui tá a situação de recarga, a gente tem a bateria aqui no assoalho, ó. E aí você consegue vê-la aqui, ó, aqui posicionada na parte inferior, em que no Hora são 48 kWh nessa versão aqui. E aí esses 48, eu queria que você prestasse atenção, porque aqui é quase como se fosse um tanque de combustível em litros.
São 48 kWh, pensa num tanque de 48 litros. Com esses 48, eu consigo 250 km de autonomia em metro, 300 nos testes internacionais. E, como eu falei, 11 kW de recarga, 48 divididos por 11, cerca de 4 horas para uma recarga. Então tá aqui a nossa análise Electricar. Mas onde é que mora o detalhe? Esse carro, na versão GT, ele não ganha potência, ele mantém os mesmos 171 cavalos, porém ele ganha bateria e ela vai para 63 kWh de capacidade. E o que isso significa? Essa autonomia em metro de 250 km, na versão GT vai para 319, o que ajuda muito em estradas. E nas testes internacionais vai até 400. Então qual que é a moral da história? O GT não ganha potência, mas ele ganha autonomia. Só que aí eu tô andando com esse carro aqui e parando para avaliar a situação de dia a dia. E eu tava pensando, 250 km, com bom torque, com boa tecnologia pro dia a dia, parece fazer sentido, né? Mas bom, bora dar uma olhadinha com mais calma nele. Dentro do 03 Skin, eu diria que a gente tem um dos principais pontos altos do carro e que nem todo mundo se liga na hora da compra, que é justamente esse interior. O interior dele acompanha a cor externa, então dá uma olhada. Ele é azul por fora e por dentro ele também é azul, com detalhes em creme, e aqui até um acabamento diferente, estilizado. Em que o detalhe é que se o carro é azul, por dentro é azul. Se o carro é vermelho, por dentro é vermelho. E se o carro é branco por fora, por dentro ele tem detalhes em marrom com esse creme. Eu até acho um branco, né? Mas dizem que é um creme. E aí o ponto é que esse carro visualmente, com esse estilo mais retrô na parte externa e com esse estilo de interior mais estiloso, ele se torna um carro urbano, um carro para viagens mais próximas, bem atrativo, não concorda comigo? E aí, quando a gente relembra aqui, eu continuo tendo as duas telas digitais, bem legais, inclusive, com Apple CarPlay e Android Auto. Eu continuo tendo sistemas automáticos de iluminação, automático de limpador. Eu continuo tendo teclas touch legais. Tem um sistema de detector de colisão, detector aqui de distância, leitor de faixa, ó, até detector de ponto cego tem ali no retrovisor. Você vê que a gente tem uma equação interessante. Junto disso, eu tenho modo esportivo, modo econômico, modo automático e modo normal. E aí eu tenho todos os números de bateria, em que aqui a gente tem mais um detalhe da nossa análise eletrificada por parte da Electricar BR, que é o fato de você estar falando de um carro elétrico. E a GWM tem muito sucesso nos híbridos. Só que olha que interessante, o híbrido tem motor a gasolina, tem motor elétrico, tem bateria, ele é mais complexo. E se você pegar os outros vídeos que eu já fiz aqui para vocês, você vai ver que os híbridos têm muito mais função, muito mais complexidades. E aqui você vê como um carro elétrico acaba sendo simples. Eu tenho somente a bateria com o motor elétrico e aí eu tenho esse fluxo de energia. Bacana, né? Legal. Outro ponto alto desse carro, na minha opinião, quando o assunto é eletrificação, nossa Electricar aqui, é que a autonomia tá me dando 136 km com 56% de carga. Ou seja, com 100%, 260 nessa conta. Porém, às vezes ele marca 300. Só que ele é muito justo com o jeito que você dirige. E isso eu acho legal do Ora. Esse carro, se você acelerar muito, ele vai te mostrar quanto vai fazer de autonomia acelerando muito. Se você for econômico, ele vai mostrar quanto vai fazer andando econômico. E por que eu acho isso legal? Porque aí você consegue se calcular, se planejar de maneira bem adequada. Claro, ele não consegue, ele não tem o GPS ainda de alguns carros, que ele vai enxergar uma estrada, uma subida de serra e vai te ajudar com isso. Mas já é um bom avanço. Quando eu vejo funções, ó que legal. Eu tenho aqui a tela, uma tecla que me permite, ó, vamos sair aqui do cinto, ó, ver a faixa de música, Bluetooth, os modos, ó, me mostra que o carro tem 3.000 km, os ajustes de distância e cumpre bem, ó, até aqui a pressão dos pneus, olha, me mostra exatamente quanto tem cada um. Tá meio desbalanceado ali, né? E aqui ele me mostra também um medidor de
economia. Então a gente tem uma combinação que é justamente onde eu trago o ponto alto do carro, de um interior que é legal, com uma autonomia que atende à realidade de muitas pessoas, porque a maioria das pessoas usa o carro na cidade, tem uso urbano, com sistemas de segurança atrativos, tela digital bacana, botões aqui touch e uma equação, ó, console amplo, ali os USBs, podia ser C, é verdade, mas enfim, aqui o ar-condicionado, detalhes cromados, várias funções na mídia, que inclusive é até mais rápida que as dos Raval, né? Configuração do veículo, Apple CarPlay, modo de regeneração, que fica uma equação atrativa, principalmente quando a gente lembra que esse aqui é um carro que está na faixa de muitos outros nacionais e que, como seminovo, logo vai ser uma opção bacana. Entre outras coisas, você consegue configurar o modo de regeneração de energia. Ele tem um modo econômico mais, que ele vai forçar a economia, modo para dirigir com pedal, para desligar o controle de tração e ainda para deixar a direção mais rígida ou não. Tem configurações de travamento externo, retrovisores, limpador, iluminação do farol. Aqui tem os sistemas de câmera 360, que também é um ponto alto do carro, ó. Olha a câmera que legal. A câmera que fica invisível, mostra a traseira, mostra a dianteira e o melhor, ó, mostra a roda para não bater, fechar a porta, ó. Ó que legal, para não raspar a roda. E uma coisa que eu gosto também, que ele mostra a roda de trás e a roda da frente, o que não é comum em todos os carros. Ainda para deixar o carro transparente, então se eu der uma ré, ó, vou dar uma resinha. Ó que legal, ele vai lendo todo o trajeto e o carro fica transparente, ó que bacana. Como se eu pôr pra frente, ele vai lendo por onde a gente tá passando. Então esse também é um ponto alto. E a gente tem uma equação de produto moderno. Essa leitura que eu quero trazer. Ah, existem senãos? Existem, ó. Aqui não é fotocrômico, aqui ele não tem a luz de LED que tem no Hora GT, que é mais bacana. Ele também não tem o teto solar do Hora GT, ele também não vai ter o porta-malas elétrico da versão GT, e ele também não vai ter banco com massagem e algumas outras coisas. Mas que aí é aquela coisa, dependendo de quanto você pagar no carro, a conta pode ficar atrativa. Bora dar uma olhada ali atrás, porque como o carro ele é alto, dá uma olhada aqui, ó. Na traseira eu consigo ter um bom espaço para cabeça. E como esse é um carro que não existe versão a combustão no mundo, ele consegue ter um assoalho um pouco mais plano, apesar de não ser nenhuma coisa de outro mundo, né? E a conta fica essa. Ele tem um interior estiloso, é um carro bonito, detalhes em branco ou creme, né? Creme com azul, um sistema de multimídia interessante e você tem uma equação de produto que é legal. Bora dar uma olhada na mala, que aí sim é um dos pontos mais questionados, porque a gente não tem um porta-malas tão grande aqui não. Porém, né, voltando ao ponto que muita gente vai trazer ele como um carro para um uso mais urbano, para viagens mais próximas, olha aí. Ele vai dar conta, são cerca aí de 220 litros, né? E aí, na dianteira, a gente... Ó, porta pesada, tá, pessoal? E aí, na dianteira, a gente vai ter aqui um motor que nem é tão escondido, não. A gente lembra que o motor elétrico de um carro, ele fica aqui direto no eixo, mas, ó, aqui, ó, eu consigo ter boa parte dos componentes, olha aí. A bateria de 12 volts, que tem que ter para ligar sistemas de iluminação, multimídia. Não dá para ligar esses sistemas com a bateria de alta tensão, nossas análises eletrificadas. Aqui a gente tem todos os cabos em laranja, indicando sim a alta tensão e energia elétrica. Bem como a gente tem também fluido de arrefecimento. E aí a gente tem, entre outros detalhes, o fluido de freio. E qual que é o ponto? Esse aqui é um elétrico que você consegue ter um pouco mais de acesso a essas coisas. Então qual que é o ponto? O Hora Skin, ele mantém a potência da versão GT, perde bateria. Mas ele mesmo assim tem um bom número de equipamentos e, bom, qual será a dirigibilidade? Bora dar uma volta. Então vamos dirigir os GWM mais barato que a gente tem no nosso mercado, que é o Hora 03, que você conhece, porém nem todo mundo dá muita atenção para essa versão aqui. Eu queria começar mostrando que é uma das melhores funções da GWM, na minha opinião, a câmera 360 graus dela,
que é mega nítida. Olha aí, dá pra ver o carro com uma perfeição invejável, na minha opinião. Mas mais legal que isso é essa função, que aqui tá a roda traseira, aqui tá a roda dianteira. Assim, eu particularmente não gosto nem um pouco de raspar a roda, e todo mundo sabe que às vezes acontece, né? E essa função consegue realmente inibir isso. Então agora eu vou sair com o carro, tô aqui no modo normal e vamos dar uma volta. Em que eu já lembro para vocês que esse carro ele tem 3 modos: o econômico, normal e esportivo. Em que basicamente, se tratando de carro elétrico, a diferença é que no modo econômico ele segura a potência, segura a entrega. No modo normal existe um equilíbrio, e no modo esportivo aí é potência máxima, aí é só alegria. E o que eu quero notar aqui com vocês? Que o carro ele é muito ágil para rodar. Ele assim tem um equilíbrio até muito superior a qualquer outro carro do segmento, na minha opinião. Em que o carro tem uma dirigibilidade boa, se acelera, responde na hora, e a direção ela é direta na medida certa. E eu acho que assim isso é muito legal. E talvez isso tenha um parentesco com o fato da GWM e a BMW, através da Mini, a marca Mini, né, que é que tem o Cooper, terem parcerias para produção em alguns locais, terem alguns compartilhamentos. Os carros não são os mesmos, mas existem algumas conversas, e talvez é por isso que a dirigibilidade desse carro ficou tão boa. Um carro fluido, um carro acertado, ficou um pacote bem atrativo, eu posso dizer assim. Em que você talvez já tenha visto na internet comentários a respeito disso aqui, ó, do tamanho do volante, em que de fato ele é acima, ele é maior que a média. Porém, ele também é um volante que depois que você se acostuma, você consegue, digamos assim, apoiar a mão nele de forma bem prática, de forma bem tranquila. E eu gosto disso, eu acho que é algo que fica bom, entende? E tudo isso com uma resposta bem ágil. O carro desenvolve super bem, e no final do dia é um pacote legal. Vale destacar que a gente tem bastante função aqui quando o assunto é configurar a direção, em que eu posso deixar o carro no modo que regenera muita energia, ele fica freando, então quando tira o pé do freio do acelerador ele já freia na hora, e o modo de baixa, que aí é como um carro normal, que você vai frear usando o freio. Você ainda pode botar ele no modo Eco+, que vai restringir o carro em ar-condicionado, potência. Então imagina aí que você está numa estrada, deu alguma situação de autonomia, você precisa melhorar, e tem um modo para dirigir com um pedal ainda, e até a direção você pode deixar mais dura. Então nesse quesito dirigibilidade, eu acho que a gente tem um ponto alto pro GWM Ora. Acho que a dirigibilidade do carro ficou muito boa. Existe aqui uma crítica a respeito desse sistema, em que o carro não recebeu nenhuma atualização ainda no mercado brasileiro, e ele, por exemplo, quando eu configuro aqui e desligo o carro, ele não relembra as configurações, e que é algo que está sendo cobrado e esperado para que você, deixei o carro no modo que ele regenera muito a energia, fica muito freando, ele lembra. Quis deixar o carro agora no modo que ele não fica tão freando quando se tira o pé do acelerador, fica regenerando. Então ele lembrar dessas funções é algo que tem sido mencionado. Então esse é um ponto que tem sido muito trazido a respeito da multimídia. Outro ponto que tem sido trazido a respeito do carro é esse, ó. Ele tem um ADAS, eu puxo 2 vezes aqui e ele vai ler os carros à frente. O ADAS, para quem não conhece, é o sistema semi-autônomo, né? Adaptive Driving Assistance, né? Que são sistemas autônomos, que é o leitor de faixa, é o detector de colisão, é o leitor de ponto cego, e que olha agora, ele tá virando e tudo trabalha de forma autônoma. E até no GWM Ora, ó, veja que ele tá se baseando no carro da frente e ele pede a mão, mas ele trabalha muito bem, ó que legal. Ele vai buscando as assistências laterais, ele vai buscando as faixas, e ó, agora eu vou parar aqui, então fica bem. Porém, nesse modo, e aqui ele até não fez esse barulho, mas eu preciso demonstrar, eu vou demonstrar para vocês depois. Quando ele tem um sistema de freio lá, que ele tem uma bomba, que eu não sei exatamente a característica específica, mas a bomba do sistema de freio, ela faz um barulho quando ele tá no semi-autônomo. É um barulho de acionamento que
não é agradável e não é legal, mas ele é característico dela e ele é muito questionado pelos proprietários, que incomoda. Na estrada, que é a maior parte do uso desse sistema, você até não sente tanto, mas num anda e para como esse de trânsito, não é o ideal. Junto disso, eu mencionaria só esses dois pontos que são muito questionados pelos atuais proprietários, mas de resto vocês podem ver. O comando do ar aqui tá fácil, desembaçador dianteiro, traseiro. Aqui o comando do ar-condicionado é fácil também, tem uma zona, vale lembrar. Também é rápida a mídia, configuração do veículo, aqui os gráficos de bateria, de autonomia, etc. E você ainda tem o Apple CarPlay e o Android Auto. Aqui eu não tenho a navegação nativa que eu tenho nos Haval, então é uma situação que eu não tenho. Mas de resto, é o que eu falei no início do vídeo, o pacote do carro, na minha ótica, é muito equilibrado. Ele entrega muito do que é pedido pelo segmento, ele é acima, na verdade, dos carros nacionais, ó, vou ligar o semi-autônomo para ver se eu consigo mostrar aquela situação, mas ele é acima do que a gente tem no pacote dos nacionais, e ao mesmo tempo ele é gostoso de dirigir, ele tem uma dirigibilidade boa, ele é ágil na medida certa. Ele não é aquele carro que parece que ele tem muito mais potência do que ele comporta. Ele é um carro que ele consegue realmente ser agradável de dirigir. Ó, agora ligou o semi-autônomo, regular a velocidade, ó. Olha aí, tem um carro querendo entrar, ele vai lendo. Ó, agora ele desligou o leitor de faixa, porque ele identificou que nessa hipótese aqui as faixas estão ruins, mas ó, ele tá lendo. Vamos ver se ele consegue chegar naquele Chevrolet, ó. Vai ter que puxar pra esquerda, vamos ver. Ó, escuta o barulho. É um barulho que faz ali no lado direito, que não é legal, é muito estranho num primeiro momento. Depois que você acostuma e entende que não tá estragando nada, você usa o modo, mas não é legal, né? Ó, vamos ver até onde ele vai. Assistência lateral desligada, porque ele não achou a faixa. Ó, agora pegou, ó, vai lá. Se vocês ouvirem, ele tava fazendo um barulho, que é o barulho que acho que o mais questionado do carro, né? Passado quase aí 8 meses que o carro está sendo vendido, são esses os principais pontos que eu escuto do proprietário: a multimídia não lembrar das funções e esse barulho aí do sistema semi-autônomo. Mas de resto, é um carro que ele é equilibrado. Ó, eu ponho aqui no modo esportivo, ele é bem vivo de potência, ele é bem vivo, como eu falei várias vezes, de dirigibilidade. A suspensão é boa, ela é firminha na medida certa, ela não é macia como os BYD, mas ela é bem na medida certa, não vai incomodar ninguém. E bom, assim, ó, acelerou, foi, carro, ó, detector de colisão já me protegendo, então é tudo muito bem calibrado. E eu digo que o ponto alto do GWM Ora é dirigibilidade. E aí, quando a gente fala de autonomia, essa é a versão com a menor autonomia, são 250 km em metro, 300 no ciclo internacional. Quando você pensa em comprar esse carro, você tem que entender o teu uso. Qual a distância que você viaja? Qual a frequência que você viaja? Como é essa situação? Por quê? Porque dependendo do teu cenário, você consegue comprar esse carro aqui, ter um carro muito mais legal de dirigir, muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais barato, carro para R$45 de recarga aqui no Paraná, e ele vai ser um carro muito melhor do que a média do que você vai poder comprar por esse segmento. Então essa é uma situação que faz com que é muito interessante você cogitar essa proposta, que é o elétrico urbano, é o elétrico com bom desempenho urbano, já que aqui você não tem o custo de botar um motor híbrido, um motor a gasolina junto, você gasta muito menos para rodar, e bom, estando dentro do seu espectro de autonomia, é um produto legal. Vamos supor aí, são 250 pelo metro, aqui na cidade são 300 km, então quantos dias no dia a dia urbano que as pessoas rodam aí 30, 40 km por dia o carro roda? Ou mesmo aqui no Paraná, a gente tem um cenário diferente do resto do país, mas a gente tem o litoral a 100 km e as pessoas têm casa, então eu consigo ir pra praia, carregar o carro na praia e voltar. Então, dependendo da sua utilização, você vai ter um produto muito legal por um preço inferior
e que vai atender a tua demanda. Então são óticas para se avaliar. Eu até recordo que por ser um carro com uma bateria menor em capacidade, essa bateria no longo prazo ela também tem várias vertentes interessantes, porque é uma bateria menos complexa, é uma bateria que é a metade de uma bateria de um Audi elétrico de 100 mil reais, de 500 mil reais. Então são situações que eu acho legal avaliar. Agora vamos fazer um 0 a 100, novamente aqui no nosso ponto que é bem tranquilo. Botei o carro no modo esportivo. Eu acho que se eu desligar um estágio do controle de tração, eu consigo ligar o modo de o Launch Control. Ó, vamos ver. Ó, não ligou nada aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que eu possa modificar. Botar no modo esportivo. Não consegui acionar nenhum modo que arranca rápido. Tudo bem. Vamos só no nosso, que por ser carro elétrico eu não preciso do Launch Control específico. Foi! Ó. 30, 50, 80, 90, 100. É o que eu digo. O carro ele é rápido, o carro ele é ágil, ele é gostoso de andar. Se eu quiser aqui na estrada é só alegria no sistema semi-autônomo dele. E assim, é o que eu digo, autonomia em metro de 250 km, nos testes que eu já fiz, ela é muito parelha a eu fazer uma viagem a 110 km por hora. Então a 110 você consegue entender o raio que o carro vai chegar. Se for descida de serra, mais econômico, mas aí na subida gasta mais. E tá aí, ó. Esse é o Ora, botão touch, farol automático, desembaçador e tal. E dependendo da sua utilização, como mesmo eu já disse, você consegue ter um produto muito legal, você consegue ter um produto barato de andar, que vai te atender, que tá com algumas situações de bônus que eu tô sabendo pro 2024, muito legal. E que também pode ser um baita carro para você comprar seminovo. Você comprar o carro já desvalorizado, pra você já comprar o carro num preço legal e comprar um elétrico, que é um carro que vai ter aí um custo super baixo de andar, uma durabilidade super interessante e para os tempos atuais um produto muito bom de dia a dia. E aí, qual a opinião de vocês sobre o GWM Ora? Bom, a minha é essa. Eu acho que a versão com a bateria menor exige aí avaliar o que você busca num carro, qual é o seu objetivo, bem como se você topar, você vai ter uma entrega legal. Bom, obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Esse é o meu veredito a respeito do GWM Ora. Como a gente sempre diz, nem todo carro é perfeito, nem todo carro atende em tudo, nem todo carro consegue aí resolver o gosto de todo mundo. Mas o legal é por isso que a gente tem opções, Dolphin Mini aí, por exemplo, por isso que a gente tem opções, a gente tem o poder da escolha e é legal a gente ter novas versões do nosso mercado, é legal a gente ter carros de novos preços a serem oferecidos, é legal a gente poder estar avaliando o que cada um quer do mercado. Também vale lembrar que esse aqui é um carro com nota máxima em teste de segurança, esse aqui é um carro que ele é oferecido no mercado europeu, ele é um carro que ele é oferecido obviamente no mercado chinês, ele também tem uma presença, não me recordo se é Austrália, na Tailândia eu sei que tem, inclusive vai ter uma fábrica da GWM na Tailândia. Então a gente tem uma operação aí de uma marca em que talvez vocês, nem todo mundo se lembre, mas a GWM foi líder em vendas do Haval no mundo, na China, por muitos anos, até na versão a combustão, antes da versão elétrica, híbrida, né? E por consequência é uma marca que tem um porte, é uma marca que tem um capital financeiro considerável e consegue entregar aí produtos interessantes. Ó, agora aqui no semi-autônomo, vamos ver se... Olha os caminhões diesel aí, ó. Ele vai guiando, tem aquela situação que eu mencionei para vocês. E aí, você curte o GWM Ora? Compraria? Não compraria? Qual é a sua opinião sobre esse carro aqui? Deixa aqui nos comentários. E relembrando, preço de tabela é 150 mil reais, com algumas condições de bônus de até 15 mil, pelo que eu tô sabendo, para modelos 2024. Tem que avaliar a situação, não sei em quais concessionárias isso tá valendo ou não, mas é um cenário a ser pensado. 150 mil reais pelo GWM mais barato que tem. A pergunta agora é: e aí, depois de ver o 03 por fora, por dentro, dirigindo, o que você me diz do carro? Compraria ou não compraria?
Como eu bem pontuei aqui no vídeo, eu acredito que essa é uma compra que tem que ser embasada no seu estilo de uso, na sua disponibilidade de carregador na sua casa ou um carregador aí nos locais em que você frequenta mais. A autonomia são efetivamente 250 km pelo metro, o que na minha experiência diária se traduz numa autonomia aí numa velocidade de 110 km por hora de estrada. Ele faz isso em metro, e na estrada, na cidade, estamos falando de um carro para até 300 km de uso urbano. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que roda 10 km por dia, você fica quase 10 dias sem carregar, usando uma carga completa do 03. O ponto é, qual é a sua opinião a respeito dele? Equipamentos, eu acho que atende, tem sistema semi-autônomo, tem uma boa potência, acima da média até na minha opinião, tem ali um conforto interno e principalmente tem uma boa dirigibilidade. Se você gosta de dirigibilidade, o 03 ele é muito atrativo. Como eu falei, o parentesco que ele tem com os Mini Cooper da vida até pode ser traduzido pela dirigibilidade dele. Ele consegue, ao mesmo tempo que tem um equilíbrio bom de suspensão, também ser legal de dirigir. Ah, mas eu viajo muito, eu queria algo com mais autonomia. O que você me diz? Aí eu te digo, você tem que entender a sua rotina de viagem e dependendo do cenário, eu concordo que a versão GT ou um carro elétrico de maior autonomia pode te atender melhor. Contudo, considerando a média do que as pessoas rodam e a média do que as pessoas precisam, considerando o custo de recarga e a possibilidade até de você comprar um desse aqui seminovo muito bem comprado, você tem uma oferta boa. Aqui eu também relembro que esse carro nas versões, ou melhor, nas unidades 2024 ainda tem algumas campanhas na concessionária, preço de tabela 150 mil, mas eu já ouvi falar em negócios melhores que isso. Especificamente, eu ouvi falar num bônus de 15 mil reais, que tem que entender em quais concessionárias aplica e por aí vai, mas a gente tem um produto atrativo. Como eu comentei, dois detalhes relevantes efetivamente é o fato de que a gente tem um carro em que ele não tem aquela memória que eu mostrei de modo de condução, que seria legal, e também a gente também tem aquela situação do ADAS que não é um barulho agradável, mas enfim, a gente pelo menos sabe que é característico e não é um problema do produto. Outro item que eu esqueci, que eu falei quando eu andei nesse carro aqui há um ano, quando ele foi lançado, é que ele também não tem aplicativo de celular, o que na minha opinião é uma pena também, porque você poder ver um carro elétrico quando está carregando, você poder ver um carro elétrico, quanto ele está de autonomia, quanto tempo demora uma recarga, ou até se você largou ele no shopping carregando e o carregador parou ou não parou, é legal e bom, acho que é um ponto que faz falta. No final das contas, o 03 Skin é um produto que eu acho muito equilibrado dependendo do que você quer como carro. Eu particularmente gosto da entrega e gosto muito da dirigibilidade. Mas e aí, qual é a sua opinião? Compraria ou não compraria esse carro aqui? Deixa aqui nos comentários e já se inscreve no canal se curtiu.